meu time, bom dia, meu povo. Uma abençoada semana aí para todos nós, né? E vamos lá, olha só. M5, né? Ele teve o choque do M15 e do M5 nessa região aqui para baixo, né? Por quê? Se a gente tirar o zoom aqui, ó, né? Ele deixou um monte de liquidez aqui, aqui, então M15 tende a pegar para baixo. Então, internamente no M5, ele pegou e fez choque para baixo para ir buscar a liquidez do M15 lá embaixo. Porém, internamente dentro do M5, ele fez novamente um choque para cima, para antes de cair lá no M15, ele vir buscar a liquidez desse breaker block, né? Onde ele quebrou a estrutura. Então ele tende a vir em 61.8 ou aqui na FVG para depois cair, né? Então, depois que ele fez um choque aqui, capturou a liquidez interna desse movimento pequeno, fiz a entrada com alvo lá em cima, próximo do 61.8. Agora vamos ver se vai, tá? Vamos ver se vai. Dentro da estratégia, visualizando a liquidez no M15, no M5, H4 também ele tende a buscar um pouco mais em cima, né? Ele chegou em 50%, ele tende a ir talvez na 61.8, mas claro que pensando em H4 ele pode vir primeiro capturar a liquidez do M15 lá embaixo para depois subir, né? Então, vamos lá. Esse trade aqui é baseado no M5, né? Porque se ele fez choque, ele tende a buscar 61.8, depois ele cai nessa região aqui, ó. Ele cai para buscar toda a liquidez interna lá do M15, tá bom? Agora vamos ver o que ele faz. Então a entrada próxima do 61.8 com stop ali abaixo da 88, tá? Tá um pouco pesado, porém o risco e retorno tá muito top, né? 1.400 para 400, né? Então vamos deixar rolar para ver. Então assim, ó, vocês conseguem entender que é um jogo de liquidez, né? Ó, M5 quebra para baixo, deixa um monte de liquidez interna dentro do M5, faz um choque, deixa a liquidez de novo, pega a liquidez aqui interna do M5 para agora subir e capturar tudo isso aqui. Aí depois ele tem força para cair. Vamos lá. Super tranquilo no trade, entrada feita onde tem que ser. É só ir deixar bater no take. Vou deixar rolar esse trade aí, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas sem problema. Bora lá, para vocês verem, né? Como é meu gerenciamento também, do trade em si, né? Para iniciar a semana aí com chave de ouro. Quando a gente começa a entender a liquidez, a gente fica super tranquilo. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que ele vem aqui primeiro, antes de cair e romper fundo aqui. Mesmo que ele venha testar aqui, tenho certeza absoluta que vai lá em cima. Porque eu já identifiquei onde está a liquidez de todos os time frames, né? Então é só ter paciência e deixar acontecer. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui, porque às vezes ele pode vir beliscar 88, né?
bora lá. Já vai ser trade do dia às 8h15 da manhã. É que assim, pessoal, como eu tô com a estratégia bem fixada, tá? Eu tô vendo cara, não tem questão de horário, tá? Não tem questão de horário. É bom para quem não tá com a estratégia muito fixada, operar após abertura, tá? Mas depois que a coisa flui, você sabe o que tem que fazer e você só faz aquilo, você entende que não tem horário. Pode ser de noite, pode ser de manhã cedo, pode ser onde for. Deu a estratégia, você pode estar entrando, tá? Muitas vezes é até legal para fugir daquela volatilidade toda, né? Pós-abertura, né? Então assim, eu estou super tranquilo para fazer em qualquer horário, tá? Eu queria fazer só pós-abertura, mas cara, eu estou entendendo total aqui que não tem horário, então eu não vou deixar de fazer meus trades, né? E vou, claro, acompanhar pós-abertura com a mesma seriedade aí com vocês, né? Tá bom? Mas lembrem-se, pessoal, precisa ter estratégia muito bem fixada. A estratégia ela precisa estar enraizada em vocês, para vocês terem essa liberdade de horários. Tá? Claro, cada um faz o que quer, né? É apenas uma dica. Olha só, gente, é tranquilidade total no trade. Tranquilidade é saber o que o mercado está fazendo. Sabendo o que o mercado está fazendo, ele não te assusta. Muito pelo contrário, ele te dá leveza e tranquilidade, porque você sabe onde ele vai. Ó, eu vou mostrar para vocês M15, tá? Vou mostrar M15 para vocês entenderem, ó. Olha só, M15 tem liquidez aqui, né? E o M5 e o M15 fazem choque aqui, ó. Por isso a captura aqui no 61.8 para depois cair e capturar toda a liquidez do M15, tá? Mas antes dele fazer isso, ele vai capturar essa liquidez aqui, ó, que o M5 deixou. Essas regiões aqui, breaker block e tudo mais. Pra daí ter força e vir capturar aqui e daí muito provável depois sobe de novo para romper topo, tá? Beleza? Só para vocês entenderem qual que é o contexto geral, né, dessa entrada. Ficando muito longo, eu upo o trade ali no YouTube. Fica mais fácil até se vocês quiserem reavaliar, reassistir em algum outro momento. Fazer uma sériezinha ali, trade do dia. Só entre nós mesmo, né? Só quem tem o link consegue acessar. É isso aí. Ó, a meta estaria totalmente batida, mas eu estou super tranquilo, gente. Eu vou buscar lá em cima. Porque eu sei onde ele vai. Eu sei o que ele quer. Daqui a pouco eu protejo mais um pouco, né? Com certeza. Também a gente não pode dar 100% de bobeira, né?
Mas por que a certeza aqui? Ó, além de tudo, ele fez esse choque interno aqui, que dá para se dizer que é do M1, visualizando em M5. Deixou uma liquidez interna, capturou a liquidez interna na projeção de na retração de Fibonacci e voltou a subir. Então é sempre questão de liquidez, tanto interna como macro. Sempre, tá? Tem que fazer sincronização entre todos os time frames, como eu mostrei ali para vocês, o que ele deve fazer depois, visualizando o M15, né? Deixar rolar. Daqui a pouco vem o take. Tá tudo certo, gente. Não vou botar no zero esse trade. Não vou. Ainda não é momento. Isso aqui vocês não é para vocês visualizarem valores e número de contratos, tá? Porque cada um tem o seu gerenciamento, o seu poder de compra ou venda, tá? Então não foque nisso aqui, e sim na entrada, tá? Na entrada, na saída e no gerenciamento do trade. É natural ele segurar um pouco nessa região. É região de liquidez interna. Bem tranquilo. Vamos supor a região macro do M5 agora é essa FIBO aqui, né, que é a FIBO de venda. Então a interna não tem tanta relevância, ele deve capturar isso aqui para ter mais força para subir, porque a macro sempre é a mais importante, né? Mas a gente pode pensar em macro não somente em H4, e sim na macro e na interna do M5, do M15 também, né? A gente vai encurtando, né? Porque como operamos intraday, a gente vai encurtando, né? A gente vai trazendo isso pro momento, né? Se eu não me engano, eu não gravei lá no início, mas eu entrei com 5, tá? E depois adicionei mais 3, ficando com 8 micros, né, na operação. Bem tranquilo no trade, deixa ele vir, ele pode vir ali embaixo na 7,9, tá tudo certo. Tudo certo. Ele não vai cair, furar fundo sem antes buscar liquidez aqui em cima.
Aqui tem duas opções, ou ele faz um pullback pré-rompimento e sobe, ou ele busca aqui embaixo a 7,9 para subir. Mas a probabilidade maior é pullback pré-rompimento, tá? Ó, para agora subir. Vamos ver o que ele entrega, o que ele faz. Pessoal, quando a gente entende a captura de liquidez, onde a liquidez está, o mercado fica extremamente fácil, gente. Extremamente fácil. Essas duas últimas aulas que nós fizemos, a que eu gravei e também aquela que o Claudeiro upou ali pra gente, mas isso aqui é a cereja do bolo, tá? Foquem nisso. Quando vocês tiverem dúvidas, não hesitem em me perguntar, tá? Estou aqui para ajudar. Em grupo, individualmente, indiferente, tá? Ó, sem desespero, gente. Sem desespero. O vídeo vai ficar longo ou vai para o YouTube? Fica mais fácil. Isso aqui é uma aula de como não ser mão de alface. Para isso precisa entender o que o mercado está fazendo, né? Tanto nas regiões internas, estruturas internas, como na macro, né? Ó, possível pullback pré-rompimento, como eu tinha falado para vocês. Daqui a pouco ele acelera, tá?
Não tem notícias hoje, tá? O que pode nos deixar totalmente tranquilo. Bora Nasdaq, vai lá dar o take, botamos no bolso, semana iniciada com extremo sucesso. Falta só dar o take, essa certeza, visualizando tudo aqui eu já tenho que vai acontecer. Só falta ir lá. Ele pode vir aqui embaixo, como eu já falei, pode vir na 79, não tem problema. Ele não vai cair, romper fundo sem capturar essa liquidez. Não vai, de maneira alguma. Rompendo esse topo aqui, ó, essas regiões aqui, eu já trago meu stop para o zero, né? Protejo um pouco. Isso aqui é uma aula de gatilho, mais, né, de gerenciamento de trade, mas acima de tudo de técnica, de saber o que você está fazendo e o que o mercado está fazendo. No movimento micro mesmo, no 1 minuto, ó, a gente consegue visualizar no 5 o que faz no 1, né? Ó, nada mais, nada além do que fazendo, criando uma bandeirinha aqui, pré-rompimento, se a gente colocar lá no minuto, né? Então pode buscar aqui embaixo e depois venha a força para cima, onde a gente quer. A gente não usa esses conceitos, mas, né, como a gente já estudou, acaba visualizando isso, enxergando, né, automático. E às vezes a gente utiliza assim, né, a análise técnica, ela sempre está inclusa em qualquer operacional, você querendo ou não, né.
Deixa o mercado trabalhar. Por isso, bora beber uma água, né? Chegou a pagar quase $500, se eu não me engano, até passou um pouquinho, né? Tudo certo, né? Quem tem a meta financeira já teria fechado, tá? Eu também tenho meta financeira, já teria fechado, mas aqui eu quero dar uma aula de técnica, uma aula de gerenciamento do trade em si, uma aula de liquidez e mostrar que quando nós estamos de fato sincronizados com o que o mercado está nos dizendo, a gente entende o mercado, nós não precisamos nos desesperar para sair da operação, tá? Porque raramente nós vamos dar o clique e ele já vai direto no nosso alvo. Isso aí é a minoria dos trades, né? Mas quando você sabe o que ele está te falando, você fica super tranquilo, né? Então você começa a entender aonde você pode alongar um trade e aonde não, né? Eu vou fazer isso aqui todos os dias? Não. Cada trade é um caso, uma situação diferente. A gente tem que ter isso em mente, né? Mas quando for possível e a coisa estiver clara, com certeza irei fazer, né? Deu uma beliscadinha nesse fundo aqui, dá para se considerar um de M1, né? E agora talvez acelere, ó. Vamos ver. Ele rompendo esses topos aqui, né? Capturando essas liquidez aqui, eu boto o trade no zero ou até já protejo a minha meta. Vamos lá que eu não aceito nesse trade menos de $1.400 aqui. Esse é meu objetivo, né? Lembrando, esse é meu objetivo, tá? É o que eu consigo operar no momento. Isso não quer dizer que vocês precisam fazer o mesmo, ou possam fazer o mesmo. Talvez vocês possam até fazer mais, cada um dentro do seu gerenciamento. Outros menos, então precisa saber dosar. Isso é individual, né?
61.8, reteste da região para ir embora. Bora, bora, bora. Hora de proteger. Se ele voltar aqui, eu volto lá embaixo de novo, tá? Porque ele não vai romper aqui sem antes buscar aqui. Aqui ele precisa capturar e acelerar, tá?
chegando em 50% ali, vamos proteger uma boa parte, né? Daí já não faz mais sentido deixar voltar, né? Deixar a proteção em 600. Candle a candle agora. Agora o mercado que escolhe o que ele quer entregar. Vamos ver se ele acelera mais um pouco. Acelerando mais um pouco, já protejo aqui, abaixo da Open Day Line. Um minuto e meio para virar o candle. Bora, 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 né? Vamos ver se acelera. Vamos proteger aqui, ó, abaixo da Open Day Line, 909. É take, galera. É take. Esse foi o trade do dia, né? Desejo a todos uma semana abençoada, né? E de muito sucesso. Valeu, gente. Vamos continuar aí. Estamos juntos para fazer a coisa acontecer. Grande abraço a todos e boa sorte.